We can't go back, we can't go. E aí, pessoal, olha quem está aqui, eu mesmo, Pastor Raul, para mais um catecismo, mais uma lição do nosso catecismo, do catecismo do Nascido de Novo. Pastor, agora vai pôr batina agora e vai virar padre? Nada a ver, pessoal. Catecismo é o sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas para que nós venhamos aprender o Evangelho, para que nós venhamos aprender mais do que? Da Palavra de Deus. E como todo mundo sabe, o primeiro catecismo que a gente está estudando é esta maravilha aqui, que foi trazida para o Brasil pelo Ministério Fiel, que é o Catecismo Nova Cidade. Eles trouxeram, inclusive, a versão do catecismo que é a devocional. Como assim, pastor? Simples, pessoal. O catecismo é um sistema onde você tem um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas para te ensinar o Evangelho. A versão devocional, além do catecismo em si, ela traz para a gente comentários de homens, mulheres de Deus, de pregadores, de teólogos, que podem nos ajudar a entender mais essa lição do catecismo. E no final ainda traz um modelinho para você usar como ponto de partida na sua oração. Então, Catecismo Nova Cidade, devocional, Ministério Fiel, Editora Fiel, trouxe para a gente aqui. É uma publicação originalmente do The Gospel Coalition, The Gospel Coalition, ou seja, dispensa apresentação, e a gente sabe que a gente pode confiar nesse material. Então vamos parar de conversa fiada, vamos parar de falar de onde veio o Catecismo Nova Cidade, nova casa, novo estado, novo país, Nova Jerusalém, nova vida. Vamos lá, vamos ver a lição de hoje. Hoje nós vamos de pergunta 24, ou seja, a lição 24 do Catecismo Nova Cidade. Qual é a pergunta? Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Por que Jesus tinha que morrer para nos redimir, para pagar o nosso pecado? Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Como a morte é o castigo pelo pecado, é o castigo, é o fruto. A morte é o resultado de todo o pecado. Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado, porque, repetindo, o pecado ele traz consequências. Pecado é um crime contra a majestade de Deus. O pecado é oposição ao nosso Deus. Então, como todo crime, o crime ele tem uma pena a ser cumprida para a redenção desse crime. Então, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta a Deus, para que quem comete um pecado e não cumpre a pena, se torna o quê? Um fugitivo. Ele se torna um fugitivo, ele se torna alguém que se distancia da lei, ele se distancia do correto. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e o que? Vida eterna. Então nós entendemos o que? A morte é o castigo, a morte é a pena. A morte é algo que está reservado para todos aqueles que são pecadores. E Cristo morreu voluntariamente. Cristo não foi obrigado. Ele não foi obrigado, ele não teve que morrer. Mas ele morreu voluntariamente, ele foi voluntário. Porque como nós vimos antes, ele não tinha pecado, ele era Deus e ele era homem. Ele passou, ele sentiu tudo que nós sentimos e se manteve reto sem pecado. Então ele voluntariamente se deu em sacrifício para nos libertar do poder do pecado e da pena, ou seja, do poder que nos destruiria, do poder que nos traria a morte, da pena da destruição. E nos trouxe de volta, nos tornou dignos novamente de estarmos na presença de Deus, mesmo sendo tão pecadores, mesmo fazendo tanta caca, mesmo enfiando o pé pelas mãos. A morte de Cristo foi substitutiva de expiação. Ele se deu em sacrifício, ele se deu em pagamento. Ele morreu por mim, morreu por você, ele derramou o sangue dele para pagar os nossos pecados. Não para pagar as tuas contas no fim do mês, não para te curar, não para te fazer rico. Ele morreu para evitar que nós venhamos morrer. E isso é uma questão muito importante. Somente ele nos redime do quê? Do pecado, do erro, da afronta que nós cometemos contra Deus, e obtém para nós o perdão dos pecados
Ele obtém o perdão dos pecados e por ele ter pago a nossa dívida, ele nos traz justiça e nos deixa aptos, nos dá a vida eterna. Olha só, a referência bíblica dessa resposta está em Colossenses 1, 21 a 22. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tá bem, pessoal? Então essa foi a nossa lição número 24 do Catecismo. Semana que vem nós vamos passar para a lição número 25 do nosso Catecismo. Nós vamos ter mais uma lição, nós vamos aprender mais um pouco da palavra, da santa, maravilhosa e perfeita palavra de Deus. Comenta aí o que você achou, dá a tua opinião sobre esse vídeo, conversa aqui com a gente, vamos manter contato. Eu posso não responder rápido ou até mesmo nem conseguir responder vocês, mas eu prometo uma coisa, que eu sempre leio os comentários que estão aqui. Eu sempre leio a opinião de vocês sobre a palavra de Deus, a opinião de vocês sobre o nascido de novo. Eu sempre leio as mensagens de vocês. Então deixa a tua mensagem aí embaixo, isso importa pra gente. Dá teu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa turma de maluco, ativa o sininho para você ser notificado dos vídeos novos aqui do Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a semana que vem. Amo muito a vida de vocês.